semifinalistas da Copa do Brasil estão definidos. De um lado, o confronto entre Atlético Mineiro e Vasco. Do outro, o clássico das maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians. O rubro-negro repetiu o placar de Salvador ao derrotar o Bahia por 1-0 e vai disputar pela 17ª vez uma vaga à final da competição. Flamengo volta a vencer o Bahia por 1-0 e avança para as semifinais da Copa do Brasil para enfrentar o Corinthians. Vai pesar a confiança, vai pesar o sistema, a coordenação dos movimentos, ter os atletas disponíveis, um conjunto, o momento de cada um que cada um tiver, apoio do torcedor. Então, fala galera, muito bom dia, trago mais um vídeo do canal aqui pra vocês galera. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte do jogo aberto, Renata Fã, Denilson, vai comentar tudo aí sobre essa vitória do Flamengo frente ao Bahia por 1-0, no agregado 2-0, né? O Flamengo venceu o primeiro jogo na Fonte Nova por 1-0 e no Maracanã também 1-0. E assim se classifica para as semifinais e enfrenta o Corinthians. Então vamos ver aí que a imprensa vai falar tudo sobre o Mengão. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Chegou na Copa do Brasil, foi o Flamengo, já tinha vencido o Bahia no primeiro jogo, fora de casa. E agora 1-0, gol do Arrascaeta, como é importante para esse time. O Flamengo está na semifinal e enfrenta o Corinthians. Noite de inverno carioca, onde de dia os termômetros chegaram a passar dos 41 graus. Flamengo e Bahia fizeram um primeiro tempo morno no Maracanã. A gente tem que se adaptar, tem que jogar, não tem muito o que fazer. A vantagem rubro-negra poderia ter derretido logo no início. Aos 5 minutos, Everton Ribeiro serviu Everaldo, que finalizou na saída de Matheus Cunha para fora. A resposta veio no lance seguinte, com Gerson batendo firme para a defesa de Marcos Felipe. Arrascaeta cruzou e Léo Pereira, por pouco, não se aproveitou da indecisão do goleiro tricolor, que se redimiu após essa cobrança de escanteio, evitando o que seria o gol de Bruno Henrique. O atacante foi o escolhido por Tite para substituir Pedro. Nós não fizemos projeção para o restante da competição sem o Pedro. A gente fortalece quem está e o campo vai falar. Mesmo em vantagem no confronto, o Flamengo voltou pressionando no segundo tempo. Bruno Henrique arriscou de fora da área e Marcos Felipe espalmou, até que aos 8 minutos, BH ganhou na velocidade, invadiu a área e rolou para Arrascaeta marcar. A bola na sacola! Mesmo não estando 100%, o uruguaio voltou a estar em campo depois de quase um mês fora por causa de uma lesão muscular na coxa. Chegou no sábado e o trabalho que o Arrascaeta fez, eu falei, ele não vai para o jogo. Ele simplesmente disse assim, não dá, estou sentindo, não estou sem as mesmas lógicas, eu disse, não vai. Então, se colocar à disposição, isso é um caráter, é aquele outro aspecto que ele gera, que quando fecha as cortinas ali dentro tem. Esse grupo tem. E foi só 1-0 mais uma vez e Flamengo classificado, aumentando a freguesia do Bahia, que foi derrotado pelo rubro-negro nos últimos 10 duelos. E também a de Rogério Ceni, que perdeu todas as 14 partidas que fez contra o ex-clube. Se a gente fizer mais gols que eles, a gente consegue ganhar o jogo. Seria algo tático? Não, eu vou te explicar uma coisa. O Flamengo que eu enfrentei como treinador, eu enfrentei uma vez o Flamengo antes de 2019. O resto é tudo da era 2019 para frente. E o Flamengo se fortaleceu muito nos últimos anos. E algumas vezes a gente não... Como o último jogo, eu acho que os 2 últimos jogos nós tínhamos sido merecedores de vencer o Flamengo. Mas o Flamengo é forte, tem qualidade, tem bom elenco. Eu acho que é uma coincidência jogar muitas vezes melhor do que o Flamengo e não vencer. Eu lembro, com o São Paulo, nós finalizamos 26 vezes contra 7 no Morumbi e perdemos a Copa do Brasil. Pelo 4º ano seguido, o Flamengo está nas semifinais da Copa do Brasil.
o adversário da vez será o Corinthians, com os 2 jogos acontecendo nas semanas dos dias 2 e 17 de outubro. Com certeza vão ser dois jogos com grandes ambientes e 2 grandes times para fazer uma grande semifinal. Jogou muita bola, o Léo Ortiz, eu estava comentando com você, o Luiz Araújo também, além de aparecer para o ataque, como ele volta para recompor, recompõe muito bem a marcação no Flamengo, nem todo mundo tem essa característica, e ontem ele até poupou os jogadores da data FIFA, o Pulgar, o Varela, só apareceram no segundo tempo, e deu um time com, pelo menos, um padrão para não sofrer diante do Bahia. A primeira chance foi do Bahia com o Everaldo e depois só deu o Flamengo. Acrescento no teu comentário o Luiz Henrique, que tem jogado bem, né? Às vezes ele joga improvisado como um falso 9, às vezes ele cai pelos Bruno lados. Henrique. O Bruno Henrique, perdão. Luiz Henrique é do Botafogo, por isso. Perdão, Bruno Henrique, perdão. Você está pensando em seleção brasileira. Perdão. O Bruno Henrique, né? Fazer ou torcendo para que ele vá bem contra o Corinthians amanhã. Fazer justo, porque ele tem ganhado as oportunidades, ele tem aproveitado, as oportunidades dele com o Tite, por causa de tantas lesões que o Flamengo vem vivendo. A gente estava comentando aqui, né, da preocupação do Arrascaeta, mas aparentemente parece que não tem problema nenhum. Era um jogo que o Bahia tinha que fazer o jogo mais perto da perfeição possível, que é jogar contra o Flamengo. O Flamengo, quando está comprometido sem bola, que isso aí é um ponto importante, quando você tem um time de muita qualidade, você precisa ter um comprometimento sem bola, que é o que o Flamengo vem tendo. E aí, quando tem a bola, tem muita criatividade, enfim, tanto no setor defensivo, quando a bola passa ali pelo meio de campo, Arrascaeta, Gerson e tudo mais, aí chega na frente com velocidade de Luiz Araújo e Bruno Henrique, o Flamengo começa a criar oportunidade. Você ficou surpreso pelo fato do Gabigol ter sido reserva? Não, zero. Não? Zero surpresa. E eu lembro que a gente conversando aqui, Loirão, quando o Pedro se machuca, aí falamos do Flamengo, eu falei, olha que de repente pode jogar o Bruno Henrique como falso 9, hein? Não sei se vai ser o Gabigol. Falamos aqui, porque o Gabigol durante essa passagem dele com o Tite, ele não vem, enfim, tendo muitas oportunidades para ser titular. E um detalhe, quem fez o gol lá contra o Bahia foi o Bruno Henrique, então é um jogador que funciona muito bem. É um atacante de muita qualidade, ele tem essa movimentação também, não é fixo como o Pedro, por exemplo, mas é um jogador que tem tudo para ser titular. Agora, eu destaco também o Gerson, que não é substituído, que joga o tempo inteiro, comanda as ações do time, como passa por um bom momento, volta da seleção brasileira e ontem é aquela escolha certeira até o final do jogo do Tite. Eu acho, Leirão, dentro de um elenco, alguns treinadores, ou na maioria dos treinadores, sempre tem 1, 2 ou 3 jogadores de confiança, da confiança do treinador. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Gerson acho que está entre o top 3 aí de confiança do Tite. E ontem, por exemplo, ele poderia ter jogado com o Alan, mas joga com o Léo Ortiz, que disse que está cada vez mais adaptado como volante. Jogando bem, participativo. Ele tem já o cacuete da marcação e tem a qualidade técnica para fazer a criação das jogadas. E tem uma outra coisa também, acho que temos que olhar para o lado do Bahia, que é um time bem montado pelo Rogério Ceni, está na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, mas que não conseguiu reagir em nenhuma das partidas. Então, Loirão, eu gosto de ver o Bahia jogando. Acho que o Bahia do meio de campo para frente é um time que tem muita criatividade. O Gianluca com o Everton também se movimentam bem. O Cauli ali na frente também ele consegue. Everaldo, enfim, é um time do meio de campo para frente móvel, né? E precisa dessa aproximação. E o Flamengo ontem fez um jogo também muito interessante sem bola. E aí dificultou muito o jogo técnico da equipe do Bahia. Eu estava curiosa para ver como seria, mais uma vez, esse reencontro do Everton Ribeiro, que até fez a jogada desse lance do Everaldo. Mas, infelizmente, o Bahia realmente ele não conseguiu se impor no Maracanã, não conseguiu criar contra-ataques, deixou o Flamengo ditar o ritmo do jogo. Justamente por esse comprometimento do Flamengo sem bola, o Bahia até tentou em alguns momentos ter um pouco mais de posse de bola, criar um pouco mais de dificuldade, mas às vezes também tem uma lentidão nessa criação do Bahia e aí facilita o time que está bem postado em campo. Eu, se fosse o Rogério, já teria voltado no segundo tempo fazendo as substituições. Ele não demorou tanto, mas já entraria com alguma coisa diferente, um fato novo, para tentar surpreender o Flamengo, o que não aconteceu. E o Mengão está na semifinal da Copa do Brasil, hein? 17ª vez, superou o Grêmio, que chegou em 16 semifinais. Então, nesse quesito agora, o Flamengo é o número 1 da Copa do Brasil, chegando em semifinais. Bom... 17, Mari. Grêmio e Cruzeiro, que são os maiores campeões, 16 e 11. Corinthians também semifinalista nessa temporada, já com 10 participações nas semifinais. Bom, quem estava no Maracanã acompanhou mais um... Ele estava lá. O poeta. Isso. O nosso grande escritor, então, das narrativas. E mais uma narrativa feliz pro rubro-negro. 17, Mari. Grêmio e Cruzeiro, que são os maiores campeões, 16 e 11. Corinthians também semifinalista nessa temporada, já com 10 participações nas semifinais. Bom, quem estava no Maracanã acompanhou mais um... Ele estava lá. O nosso grande escritor, então, das narrativas. E mais uma narrativa feliz pro rubro-negro.
O Urubu surge imponente na arquibancada em meio à fumaça rubro-negra. Atmosfera criada para impactar o Bahia. Um Flamengo em vantagem, em casa, mas em busca de um protagonista. Sem Pedro lesionado, as esperanças vão para ele. O jogo passa pelo camisa 14. Depois de um mês lesionado, Arrascaeta volta e preenche a lacuna. Na pequena área escora o cruzamento de Bruno Henrique, tal qual um centroavante. Vitória sacramentada, classificação garantida. São 8 gols na temporada. O 8º justamente contra o Bahia. Arrascaeta pode até não ser artilheiro, mas tem característica fundamental para um goleador. É decisivo. Como foi em 2022 contra o Atlético Mineiro no jogo do inferno, na mesma Copa do Brasil. O uruguaio conhece os atalhos, tem gosto por decisão. Talvez por isso nem tenha se importado tanto quando o Everton Ribeiro deixou o Everaldo na cara do gol. A finalização para fora assustou o Maracanã. E foi só. O Flamengo tinha Léo Ortiz e o menino Everton Araújo com força no meio. E Bruno Henrique na função de 9 é uma adaptação ao que apresentou a temporada. Nós não fizemos projeção para o restante da competição sem o Pedro. A gente fortalece quem está e o campo vai falar. O Bruno também tem uma inteligência de jogo. Em algumas vezes ele sentiu que os zagueiros já estavam saindo antes para buscar na corrida, ele veio jogar no pé e ajudar a gente numa situação que o Pedro normalmente faz. O Gabi é um cara que sai mais para jogar, é um cara que mais busca um falso 9 e um meia. E o Bruno é um cara mais de ataque e espaço, né? E aí vai encontrar situações ali, como teve em alguns momentos no primeiro tempo do Arrasca, achar ele na profundidade, como foi o lance do gol também. Um mata-mata que contou com um Bahia pouco agressivo e que não conseguiu mudar o tabu de Rogério Ceni contra o Flamengo. A Sina segue 14 jogos como técnico contra os cariocas, 14 derrotas. Não é só hoje, nos últimos jogos todos vem sofrendo bastante. Até tem jogos que finaliza bastante, como foi o primeiro jogo do Flamengo, que nós fizemos coisas boas, chegamos, merecemos vencer. Mas hoje, com exceção dos 10 primeiros minutos, aquela chance clara do Everaldo, que sai cara a cara com o goleiro, nós, enfim, não tem nem como justificar, porque nós não tivemos, acho que, a oportunidade de vencer o jogo depois daquilo. Nem o Flamengo teve muito ataque, finalizações, nada. Mas, pra gente que precisava vencer o jogo, foi muito pouco no dia de hoje. Pelo 4º ano consecutivo, o Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil. Cansado, Arrascaeta deixou o campo na metade do segundo tempo. Tinha cumprido seu papel. Sem Pedro, assumiu as vezes de centroavante por um instante. De novo decidiu a arte de ser protagonista. Passa o tempo e a gente vê Bruno Henrique e Arrascaeta sendo personagens e protagonistas do Flamengo. Os artistas continuam, né? Então, talvez menos um, né? Mas isso a gente fala mais pra frente, tá? Vamos lá, né, Roberta? Porque, afinal de contas, o Flamengo, assim, foi bastante seguro, venceu e me parece que convenceu o seu torcedor também. É isso, Bruno. Convenceu, teve sim uma atuação segura e sem o atacante Pedro. Primeiro teste sem o Pedro e a gente já traz a informação agora, divulgada pela assessoria do Flamengo. Já terminou a cirurgia do Pedro, ele que sofreu ali uma ruptura no ligamento cruzado anterior quando estava com a seleção brasileira. Cirurgia realizada com sucesso e o Flamengo vai passar então os próximos passos da recuperação nos próximos dias. De fato, o Flamengo conseguiu então essa vitória sem Pedro no time, Bruno Henrique atuando ali como falso 9. Teve também esse retorno do Arrascaeta, que foi importante, ficou quase um mês fora com uma lesão na coxa e foi dele então o gol da vitória. Depois do gol, o Flamengo acabou recuando e mesmo assim conseguiu segurar esse resultado sem levar sustos ali atrás, então um ponto positivo também
para a torcida rubro-negra. Agora o próximo compromisso pelas semifinais da Copa do Brasil será contra o Corinthians, mas isso só ali na primeira semana de outubro que começam essas decisões. No final de semana tem clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E essa que também pode ser uma decisão da Copa do Brasil, mas claro que ainda faltam esses jogos. E o Flamengo também encara esse Corinthians, vale a gente reforçar, vem de derrota no Campeonato Brasileiro justamente para o Corinthians, então pode querer logo dar o troco justamente na Copa do Brasil. Bruno, Mari, volto com vocês. Só que a torcida buzinão, tô achando que eram flamenguistas. Então, o Con também tem jogo muito pesado, que é, às vezes, quando ele vai no sacrifício, ele vai para jogar 20 minutos, ele vai jogar meia hora, um tempo, o quanto ele conseguir aguentar, Mari Pereira? Fato, é acima da média, né? E, assim, ele ganha um respiro com a chegada do De La Cruz, porque daí você consegue dividir um pouco mais a responsabilidade, né? A gente volta um pouco naquele Flamengo que tinha ali com Everton Ribeiro também e Arrascaeta, e aí tem essa mudança, chega o De La Cruz, e aí aumenta também a responsabilidade sem o De La Cruz. Então, assim, é o retorno dele com a ausência do De La Cruz num momento muito importante para o Flamengo, num jogo difícil contra o Bahia. Se a gente volta daquele jogo do Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisou se adaptar ao jogo do Bahia, né? Então, lá quem precisou ter uma leitura diferente da partida foi o Flamengo. E o Arrascaeta é muito acima da média, né? Nessa nova configuração sem o Pedro, o entendimento de ficar mais próximo ao Bruno Henrique, de também ser alimentado pelos companheiros, né? Ele que quase sempre oferece os passes espetaculares para os companheiros. Ele ontem nessa função mais próximo do Bruno Henrique para justamente ter esse ataque do Flamengo sem depender do Pedro. Porque a função dos dois ali também, né, Marra, no jogo de ontem, claro que fica muito evidente, a gente elogia quando o Flamengo está atacando e os dois aparecem bastante. Mas o Tite consegue poupá-los quando o time está sem a bola. Porque aí ele fazia duas linhas ali com 4 jogadores, e aí era o Gerson pela direita, o Luiz Araújo pela esquerda, e justamente os dois que requerem mais cuidado físico eram os dois que ficavam ali na frente. Até porque também poderiam, a presença deles, mais até do Bruno Henrique, segura alguém, né? Alguém não vai tão ousadamente, porque o Bruno Henrique é rápido, e várias vezes o Flamengo se viu em situações de contra-ataque em 3 contra 3, ou teve aquela vez isolada do Bruno Henrique contra 5 jogadores, mas era normal ele segurar jogadores do Bahia. Me chamou muita atenção porque eu estava pensando em ver o Bruno Henrique abrindo mais espaço. Mas se você observar até mapa de movimentação, ele foi um jogador... Ele aceitou de uma maneira muito fácil, assim. Acho que poderia ter sido um pouco mais combativo. As mudanças visavam, assim, abrir mais o Flamengo, ter mais velocidade, mas já estava perdendo, assim, já está com um prejuízo muito grande. Agora uma pausa rápida aqui para uma informação que chegou para mim essa semana. Vocês sabiam que 79 veículos são roubados por dia no Rio de Janeiro? O número é um absurdo, não é mesmo? Não dá para ir ficar andando por aí com seu carro, sua moto, desprotegido, contando com a sorte. Então conte com quem entende de proteção. No Clube Uni existem planos que cabem no seu bolso. Aponta agora sua câmera para esse QR Code aqui e faça uma cotação ou entre em contato com o número 21 32 81 61 11. E aí você vai proteger o seu carro e ter bastante segurança. Então, vamos lá. Então é isso, galera. O Flamengo aí, né, venceu o Bahia, né, no Maracanã por 1-0, né? Um jogo aí bastante, vamos dizer assim, equilibrado, né? Não foi um jogão, assim, muita chance, mas o Flamengo teve mais chance do que o Bahia, né? Vimos aí que Renata Fã, Denilson, eles rasgaram elogios ao Mengão por jogar dessa forma, né? Jogar um jogo bem equilibrado, né? Jogando com jogadores desfalcados, muitos jogadores não estão como titular, alguns só voltam próximo ano, que é o caso de Cebolinha, Pedro e Vinha. E jogadores que chegaram agora, no caso Michael também se machucou, só volta em outubro, então o Flamengo teve que se adequar com vários jogadores aí, desfalque do Mengão. Então o Flamengo mesmo assim venceu, né? E na próxima fase o Flamengo vai contar com os reforços, né? Como é o caso de Gonçalo Plata, Alcaraz, Alexandro, né? Michael. Então o Flamengo vai contar com os jogadores, vai estar mais forte ainda para enfrentar o Corinthians, né? Então aí eu acredito que a chance do Flamengo vencer é muito maior e vai precisar desses jogadores voltando, né? Porque aí o Flamengo vai estar competindo nas 3 competições aí, tanto o Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Inclusive o próximo jogo contra o Peñarol vai ser no meio de semana. O Flamengo vai
correr contra o tempo aí para poder deixar jogadores disponíveis para jogar esse jogo. Domingo agora tem jogo contra o Vasco também, então um clássico direto aí. Então o Flamengo precisa vencer para não distanciar do G4 ali do Brasileirão, não ficar muito longe. É isso, o Flamengo vai ter que aí se adequar, né, essas finais aí de campeonato para poder continuar brigando por todos, se possível vencer os 3, né? Claro que é difícil, mas o elenco do Flamengo é muito grande, muita qualidade e pode sim vencer. Você está confiante, torcedor? Deixe um comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.